pedir que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quero convidá-los a orarem. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu quero que você ponha a mão no seu peito e diga assim: Senhor Jesus. Você pode fazer um pouco melhor, não pode? Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Diga: ministra a minha alma, fala ao meu coração e permita que o meu espírito se conecte à tua verdade. Diga: eu renuncio toda incredulidade, ceticismo, desânimo, cansaço, resistência humana e até maligna, porque eu desejo te ouvir. Fala comigo e abençoa a minha casa, Senhor. Amém. Quando começamos a trilhar a nossa vida, quando começamos a fazer nossas escolhas, normalmente isso acontece a partir dos 12 anos de idade. A gente já começa a ter essa independência para fazermos escolhas. Nós não conseguimos compreender que essas escolhas estão diretamente ligadas, Moacir, a como nós fomos criados. Essa mensagem hoje, ela tem o objetivo de ministrar filhos para compreenderem o que receberam de legado, de herança dos seus pais. Essa mensagem, ela tem o objetivo também de ministrar pais e nós compreendermos, Darcy, o que nós estamos gerando na vida dos nossos filhos. Essa mensagem também tem o objetivo de ministrar aquele que ainda não é pai e deseja, e ele já saber, compreender esses princípios e esses valores. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, em algumas áreas da sociedade tão sombrios, e se nós não nos posicionarmos como, não crentes, mas como cristãos, como filhos de Deus, vivendo os valores e os princípios da palavra de Deus, nós viveremos dias muito difíceis no futuro. Cada dia que passa, as pessoas elas estão sendo mais egoístas, Adenilson. Cada dia que passa, as pessoas estão sendo mais frias. Cada dia que passa, as pessoas estão sendo mais violentas, mais malvadas. E quando olhamos isso, naturalmente, Everson, nós colocamos a culpa no diabo, no inferno. Não é coisa do diabo, é coisa do inferno. E isso, infelizmente, Paulinho, acaba fazendo com que venhamos nos eximir da nossa responsabilidade. E Gerson, é um grande erro nós cometermos, agirmos dessa forma, porque muito do que nós estamos vivendo hoje como sociedade está diretamente ligado a como nós e a sociedade foi criada. Há uma responsabilidade direta, inclusive, carioca, na forma que o inferno tem investido e agido através de algumas pessoas. Até para o inferno agir na vida de alguém está diretamente ligado em como ele foi construído. E nós precisamos nos responsabilizar em primeiro lugar. E depois de compreendermos, Paula, nós precisamos nos posicionar. Eu já falei isso para vocês, falo muito nas nossas escolas. Quem eu e você nos tornamos hoje, quem os nossos filhos vão se tornar amanhã, Edson, está diretamente ligado às experiências de vida que nós tivemos. Se a tua experiência de vida na infância, principalmente na infância, na adolescência, foram experiências negativas, provavelmente, Wilson, elas comprometeram, ou se é um caso de um adolescente, do seu filho, um pré-adolescente como os meus filhos, está diretamente ligado ao que eles serão. Porque as nossas experiências, elas vão gerar em nós, Gelson, crenças. O que é uma crença? É aquilo que se acredita. E nem sempre essas crenças são crenças verdadeiras, corretas, mas são crenças. As crenças, Bruno, por sua vez, elas vão construir o caráter. Então o nosso caráter, ele está diretamente ligado às nossas experiências. Em primeiro lugar, eu te pergunto, hoje, você vive a vida que você gostaria de estar vivendo? Tem os resultados que você gostaria de estar tendo? Você vive a paz, tem saúde? Você vive plenitude? Se não, antes de você culpar o inferno, e é claro que ele também trabalha contra isso, você tem que avaliar o seu passado, como você foi construído e como o seu caráter foi construído. Porque o nosso caráter, Marciana, vai gerar comportamentos, e os nossos comportamentos, decisões. Muitos de nós fracassamos em alguma área da nossa vida, ou em alguma fase da nossa vida,
porque as experiências foram ruins e não nos demos conta que poderíamos ou deveríamos ter tomado uma posição para que elas não contaminassem, Clebinho, as nossas crenças e o nosso caráter. Por um outro lado, se nós já estamos vivendo uma vida sofrida, talvez, a pergunta é: o que nós estamos fazendo na vida dos nossos filhos? Os nossos filhos são responsabilidade direta nossa, e o sucesso e o fracasso deles está diretamente ligado ao quanto nós temos colocado o nosso coração, o nosso tempo, temos investido e temos trazido os nossos filhos para viverem o que é correto. Quando nós falamos de paternidade, maternidade, a paternidade é aquele que gera o filho, a maternidade é aquela que dá à luz o filho. Mas quando nós falamos de criação, a gente muda, saímos da paternidade, da maternidade, falamos de maternagem e paternagem, que é aquele que cria, é aquele que educa, é aquele que participa. E os valores da paternidade e da maternidade, pastor Leandro, vão entrar exatamente aqui. Quando o pai entende o seu papel, e eu já ensinei isso para a igreja, o tempo todo eu falo, entende o seu papel de trazer, Cláudio, direção, proteção, limite. Quando a mãe entende o seu papel de trazer nutrição, afeto, organização. E se um dos dois faltar em algum momento, infelizmente, pode acontecer um desequilíbrio em toda essa construção. Eu já falei, Maurício, várias vezes que ouvi pais dizendo: meu filho se perdeu. Nem o filho se perde se nós não perdemos ele primeiro. E o objetivo hoje, gente, não é meu, porque essa palavra ela é ministrada pelo coração de Deus antes. Quem está entendendo, diga amém. É Deus nos despertando para tomarmos uma posição frente aos nossos filhos, para não os perdermos. Muitos pais aqui têm um bom conhecimento sobre princípios e valores. Agora, conhecer e não praticar não vai mudar nada. Antes de ministrar isso para você, Deus já vem ministrando essa mensagem ao meu coração há alguns dias, principalmente ontem. Antes de eu poder falar com você, eu comecei a avaliar a minha casa, os meus filhos. Porque o maior fracasso de um homem não é o fracasso de uma falência de empresa. O maior fracasso de um homem não é a perda de valores financeiros. O maior fracasso de um homem não é a vergonha de ficar endividado usando dinheiro de agiota. O maior fracasso de uma pessoa é ele não trazer os seus filhos a viverem a bênção, o favor e o sucesso que Deus tem para eles. Talvez alguns de nós vivemos, sofremos por conta disso. E não adianta nós colocarmos a culpa no tempo que vivemos. Não, está acontecendo isso, Rafael, porque o tempo que nós vivemos é difícil. Os tempos modernos são complicados. O mundo oferece muito entretenimento. Deus já não alcança o coração mais dos jovens. São as desculpas que nós ouvimos de pais que em algum momento eles falharam, vacilaram e não conseguiram compreender o seu papel. Quando nós olhamos a história de um dos homens mais respeitados da Bíblia Sagrada, na cultura judaica cristã, chamado Davi, ele conquistou territórios, ele multiplicou o território de Israel, Lili, 100 vezes. Ele até hoje é homenageado por Israel, ele é reconhecido por Israel. A bandeira da nação é a estrela de Davi. Mas qual foi o preço para ele chegar onde ele chegou? O preço foi o sangue da sua família, literalmente. Ele estava tão preocupado, Carol, em conquistar, estava tão preocupado, pastor, em vencer batalhas. Ele estava tão preocupado em que o seu nome pudesse ser reconhecido. Em algum momento ele viveu isso, que ele esqueceu da sua casa. Um filho pervertido, que abusou da própria irmã, e esse pervertido morreu e mais 3 morreram. Um pai que ele enterrou 4 filhos. Um pai que precisou participar do cortejo fúnebre de 4 filhos, porque ele não entendeu que o maior patrimônio que ele tinha não era o território, não era o trono, não era a coroa, não era o exército, não era o seu depósito de ouro, mas era a sua casa. E eu acredito que se ele pudesse voltar atrás na sua velhice, enxergando toda a sua história, ele teria feito diferente. Do que vale, Márcio, nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa família? Do que vale? Foi exatamente isso que infelizmente aconteceu com Davi. O sucesso e o fracasso dos nossos filhos está diretamente ligado a nós como pais. E nós temos a obrigação de trazer os nossos filhos
a entenderem e viverem os valores e os princípios. Se você gosta de anotar, essa é a hora que você pode começar a anotar, porque essa mensagem eu acredito que se você não anotar amanhã, você já esqueceu 85% dela. Então vale a pena anotar para você trabalhar. Eu vou dizer para vocês, eu como sacerdote, como educador, como professor de paz, quando eu estava sendo ministrado por Deus para escrever o esboço dessa mensagem, eu comecei a olhar Davi e falar assim: Jesus, eu tenho que ser mais intenso na vida dos meus filhos, eu tenho que estar mais próximo, eu tenho que agir de forma diferente. E vocês conhecem os meus filhos, eles são pré-adolescentes como muitos, como todos, mas eu já me achava intenso com eles. Meus meninos, eu cobro eles com amor e carinho, não com obrigação. Devocional diário, vida de oração diária. Tenho tempo com eles constantemente, derramo coração, amor, afeto, dou limites. A palavra que eles mais ouvem é eu te amo e não. São as palavras que eles mais ouvem na vida. Eu te amo, não. Eu te amo, não. E quando Deus estava ministrando o meu coração, Erickson, eu falei: eu preciso melhorar. Anota lá, 3 pilares que todos nós pais precisamos estabelecer na vida dos nossos filhos. Pastor, você não vai ler a Bíblia? Calma que eu já vou ler, espera, eu já chego lá. O primeiro pilar é o pilar espiritual. É o primeiro de propósito, intencional, porque ele é o mais importante, Natan. O pilar espiritual, ele é fundamental. Nós não vamos conseguir levar os nossos filhos a uma vida bem-sucedida, a um casamento bem-sucedido. Não vamos conseguir ter filhos com as emoções saradas, tratadas, curadas, se nós não estabelecermos esse pilar espiritual. Eu não estou falando de igreja, de placa de igreja, eu estou falando de Deus. Eu e você precisamos levar os nossos filhos para Deus. Eles precisam de Deus. Se você é cristão e conhece a Deus, você tem a obrigação de trazer os seus filhos a conhecê-lo. Se você não o conhece ainda, você tem a obrigação de conhecer para levar a eles a conhecerem também. E eles não irão conhecer o Deus que você fala, eles irão conhecer o Deus que você vive, relacionamento e intimidade. Não adianta você estabelecer uma regra na sua casa que todo mundo vai ter vida devocional se você não tem. Não adianta você falar que ele precisa aprender a orar se você não ora. A Bíblia que os nossos filhos leem somos nós. Posso ouvir um amém por isso? O segundo pilar, Augusto, é o pilar da integridade, pilar do caráter. Depois que nós levamos os nossos filhos a conhecerem a Deus, nós precisamos estabelecer integridade na vida dos nossos filhos. Gente, os youtubers não vão ensinar os teus filhos a terem integridade. As redes sociais não vão ensinar os teus filhos a terem integridade. Os jogos, os games não vão ensiná-los a ter integridade. A integridade se aprende em casa. Nem os professores, Anderson, vão conseguir estabelecer a integridade se eu e você não estabelecermos. Eu sei que nós vivemos em um ambiente, gente, em um país em que é ensinado o jeitinho brasileiro. Nós vivemos, infelizmente, em uma sociedade que é o ganha-ganha, se dê bem. O mundo é dos espertos, mas não. A nossa casa, ela precisa ter um formato diferente, um valor diferente. E o valor da integridade, quem ensina sou eu e você. Se teu filho chegar com alguma coisa em casa que não é dele, faz devolver. Um problema que nós muitas vezes incentivamos, ou talvez fomos incentivados. Quantos de nós, quando tínhamos 9, 10, 11 anos de idade, entrava no ônibus na época da roleta ainda, e o pai falava, passa por baixo, passa por baixo. Não é verdade ou não é? Quantos de nós pais chegamos no restaurante, a placa do restaurante é assim, de 0 a 6 anos de graça, de 6 a 11 anos, 10 anos, meia, e de 12, 11 anos em diante, inteira. E aí o garçom pergunta qual a idade da criança, o moleque já tem barba e fala 11, tem 11, 11. E o menino olha e fala, não, tenho 11, acabou de fazer 11. Gente, como é que nós vamos ensinar a integridade se nós estamos incentivando a mentira? Nós estamos incentivando. Quando eu falo nós, geral, muitos pais.
Eles nos veem mentir, e como é que nós vamos dizer para eles não mentirem? Como é que você vai dizer para o seu filho que o tabagismo ele pode destruir a saúde deles, se ele tem a carteira de cigarro no seu bolso? Como é que você vai dizer para ele que o alcoolismo ele tem destruído famílias e casamentos, e a tua casa tem uma coleção de uísque, de vinho? Como é que você vai falar para ele que ele precisa ser amável com a sua esposa, se ele vê você xingando a sua esposa com palavrões terríveis? Ela vê você desrespeitando o seu marido de uma forma impressionante. Não tem integridade assim. Integridade você não ensina pelo que você fala, também você ensina pelo que você vive. Quando nós falamos de integridade, duas verdades precisam ser estabelecidas aqui. A primeira delas, Dani, é que existem pais que não conseguiram comunicar a integridade aos seus filhos porque eles estão ausentes demais. Sai de casa às 6:30 da manhã, 7 horas, a criança de 7, 8 meses de idade está na creche, e volta às 7:30 da noite para pegar. Não estou dizendo que você está errado em trabalhar, tem que trabalhar, a vida é essa. Mas quem está ensinando a integridade? Quem está construindo valores? E aí quando chega em casa, onde ele poderia estabelecer limite, ele fala: agora eu não vou ficar cobrando o pouco tempo que eu tenho, eu vou deixar. Então ele vem para casa e já vem com aquele vazio na alma de não poder estar com ele, então traz um presente. E aí essas crianças crescem entendendo que por não terem pai e mãe, o presente substitui compensação. A gente tem que repensar. Você pode talvez não conseguir parar como ela parou, mas dê o máximo de tempo que você puder. O tempo que você tiver. Se você tiver que lavar uma calçada, sangue de Jesus pelas calçadas, né? Se você tiver que lavar a calçada e ficar perto do seu filho, traga eles lavar a calçada com você, ou fique perto deles. Vista tempo neles. Teu filho não vai lembrar daquele jogo de R$180, R$200 que você deu para ele. Ele não vai lembrar daquele carrinho com controle remoto, bem que eles nem querem mais carrinho com controle remoto, isso é da minha época. Ele não vai lembrar daqueles presentes caros que você deu para compensar, ele vai lembrar quando você não estava em casa, ou quando você estava. Ele vai lembrar das pizzas que você deu. Segundo ponto que a gente fala de integridade: primeiro, são pais que estão longe demais para derramar limites, ensinar o caráter correto. O segundo, são aqueles pais que tiveram um desvio de caráter por conta de serem liberais demais. E o seu exemplo é claro na ausência da integridade. Depois que você tem filhos, você tem que cuidar 1 milhão de vezes da palavra que você fala, da atitude que você tem, de como você age. Gente, você vai ouvir hoje, você chega nas escolas, eu estou o tempo todo em escolas municipais, falando da faculdade, visitando, fazendo palestra. Gente, tem moleque de 5, 6, 7 anos de idade que ele fala o infernês fluente. Pastor, o que é o infernês fluente? De cada 10 palavras, 11 é palavrão. Aonde que ele aprende isso? Você conversa com professores, eles falam: pastor, tem criança com 11 anos, com 7 anos de idade, que ele está tocando na intimidade do coleguinha. Aonde que você acha que ele aprende isso? Ele não tem, gente. Ele não foi despertado ainda na sua puberdade para ter uma visão da sexualidade, não. Ele só está repetindo o comportamento que ele viu onde? Em casa. A nossa ausência de caráter, de integridade, vai comprometer eles. Quem está me entendendo? Diga amém. Terceiro pilar: o primeiro, o pilar espiritual, Deus. O segundo, integridade. O terceiro pilar é o pilar do respeito. Qual é a definição de respeito no dicionário? O conceito de respeito é um valor que permite que o homem possa, preste atenção, reconhecer, aceitar, apreciar e valorizar as qualidades do próximo e os seus direitos. É um valor que cada vez está escasso. Sabe por que nós estamos vendo vídeos na rede social de meninos virando a carteira, a mesa do professor? Vocês já viram isso? O cara pegando a mesa do professor e virando de ponta cabeça, e os outros rindo e filmando. Sabe por que você vê o aluno pegando a lista de chamada do professor e jogando para cima, e os outros rindo? Porque eles não tiveram respeito dentro de casa. O respeito não se ensina na escola. Esse respeito se ensina dentro de casa. Quando você para o teu carro na frente de uma garagem, 30 centímetros da traseira do teu carro ficou naquela frente da garagem, você olha e fala: ele que se vira, ele que dê a volta, dá para sair. Você está ensinando para ele que ele não precisa respeitar o direito do próximo.
Pastor, está sendo Caxias? Não, são valores. Valores. Se você está com pressa, você faz uma besteira e ainda depois faz a besteira, você baixa o vidro e xinga a pessoa que está no carro ao lado, você não tem respeito. Se você chega na fila do mercado e você corta a frente de outra pessoa, não tem respeito. Se a fila é exclusiva de gestante, de idoso, tem a preferencial e a exclusiva. A preferencial é se tiver ali, ele é preferência. A exclusiva é só para aquilo. E você entra naquela fila que não é para você. Respeito. Nós não vamos ensinar o respeito pelo que a gente fala, nós vamos ensinar o respeito pelo que a gente vive. Quem está me entendendo, diga amém. Nós temos um grande desafio. Um grande desafio. Sabe por que a próxima geração está entrando em escola e matando criança? A próxima geração que está lá, porque não foi dado para eles limite, não foi ensinado para eles respeito. Porque essa geração, ela não entendeu quais são os limites, porque os pais estão longe demais. Os pais estão trabalhando, estão preocupados demais em ganhar, e eles estão ganhando lá fora e perdendo aqui dentro. Gente, não é o juiz que vai mudar a sociedade, não é o vereador que vai mudar a sociedade, não é a polícia que vai mudar a sociedade. Quem vai mudar a sociedade são os pais, são os homens, maridos. Tem macho aí? Somos nós. Nós vamos mudar essa sociedade. É quando nós começarmos a entender as duas coisas que os nossos filhos precisam. Eu falei, eles precisam ouvir eu te amo e não. Ou seja, eles precisam de afeto e limites. Afeto, ambos dão, é o papel da mãe, ambos dão. Limite, ambos dão, mas é o papel do pai. Se você só dá limite, você vai criar filhos rebeldes. Se você só dá afeto, você vai criar filhos libertinos. Você tem que saber equilibrar. E nós precisamos fazer isso urgentemente. Presta atenção comigo, quando a gente começa a olhar essa sociedade que está virando carteira de professor, que está batendo na cara de professor, que está cuspindo em professor, que está puxando a faca para professor, esses caras vão ser os prefeitos de amanhã, os governadores de amanhã, os juízes, os promotores, os gestores das empresas de amanhã. Que desgraça vai ser isso, gente? É verdade ou não é? É assustador. É assustador. Talvez tenha alguns jovens aqui que estão me olhando de cara feia e falando: ih, pastor, essa conversa aí. Não, filho, isso que eu estou falando para você é para proteger você. É proteger você do fracasso, é proteger você da dor. Pais, digam não para os seus filhos. Pais, coloquem limite para eles, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho aquele quem ele ama. Às vezes você olha aquela pessoa lá fora, vive uma vida toda errada, toda estragada, toda destruída, e fala: por que ele faz tudo que ele faz e o negócio não pesa para ele? Eu desvio um pouquinho, Gerson, e o pau tora para o meu lado. Porque Deus não tem compromisso com quem não é filho, Deus tem compromisso com quem é filho. Você vê um moleque na rua bagunçando, chutando, roubando, você olha e fala assim: coitado da família. Você não vai tirar a tua cinta e vai lá: ó, moleque, para aí que eu vou te corrigir. Até porque se você fizer isso, você vai preso. Agora, se é o teu filho que está aprontando, você tira a vara e abençoa ele. A Bíblia diz que a vara afasta a loucura da criança. Escreve na tua vara: Gadernal. Pastor, Gadernal não é remédio de loucura, não. Eu sei, é anticonvulsivo. Mas ele vai afastar a loucura. Os adolescentes, eles querem viver a vida. Não, eu quero conhecer. Ele vai conhecer o que ele pensa que é bom, mas lá na frente é doloroso. Protege ele. Protege. Eu falava para minha mãe: você não sabe de nada, deixa eu viver. E eu comecei a viver a vida e comecei a apanhar na rua. Literalmente eu apanhava. E sabe o que eu descobri? Que a vara que meu pai usava nunca doeu tanto quanto os murros que eu levei na cara, apanhando na saída dos ambientes que eu não deveria estar. Não tenha dificuldade de colocar limites. Teu filho mora com você ainda, é tua responsabilidade. Ah, mas ele tem 30 anos, é você que banca ele. Ele tem que te obedecer. E se ele tem 16 anos e mora com você, não existe porta de quarto fechada. Ai, minha privacidade. Você quer a sua privacidade? Aluga seu apartamento, compra sua comida, seu papel higiênico, seu sabonete. Se aqui em casa vai ser do meu jeito. Ai, não pode mexer no meu celular porque é privacidade. Meu irmão, não existe senha de celular para quem mora dentro da sua casa.
E se tiver menos de 18 anos, a autoridade é sua. Está aqui, Tati é pedagoga. Quem estabelece a autoridade dentro de casa são os pais. Filho aprende a respeitar polícia, juiz, professor, quando ele aprende a respeitar pai. Entenda uma coisa: existem grupos extremistas que querem dizer como você vai educar seus filhos. Existem grupos extremistas que querem estabelecer o limite que você vai dar, e o limite é contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Sabe o que esses grupos extremistas querem? Querem que eles quebrem as regras, querem que eles não vivam os princípios, querem que eles percam o valor. E o desejo urgente desses grupos é comprometer o futuro dos teus filhos numa agenda maligna. Porque quando eles estiverem sofrendo doenças, depressão, ansiedade, casamento destruído, dentro de presídio, destruído por drogas, nenhum desses grupos vai lá visitar, vai comprar remédio, vai dar atenção. É você. Está cheio de mãe com 50, 60, 70, 80 anos de idade no portão da PCE, esperando para passar por aquela revista terrível, onde ela precisa tirar Imagina uma mulher de 75 anos tendo que tirar toda a sua roupa e fazer todo aquele processo que você já imagina, porque em algum momento ela não conseguiu comunicar o valor que eles precisavam. Que adianta você ganhar o mundo inteiro se a tua casa não é ganha? Se eu for profeta, o primeiro que vai receber o que vem de Deus é a minha casa. Não pode ser diferente. Quem está me entendendo, diga amém. O inferno, ele quer prender os teus filhos. Ele já não consegue parar você, então ele quer parar seus filhos. Abra a tua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 10, verso 8. Abra lá e não leia, deixa eu explicar o contexto. Deus levanta Moisés para que ele venha libertar o povo de Israel. Vanessinha, você é o libertador da nação. E Deus diz: fale para Faraó libertar o meu povo. E Moisés foi a primeira vez, Paulinho, e Faraó disse não. Então Deus mandou a primeira praga. Foi a segunda vez, Faraó disse não, a segunda praga. As pragas não foram para castigar Faraó e os egípcios. As pragas foram para mostrar para o Egito que os deuses pagãos que eles adoravam, as divindades deles não tinham poder. Cada praga limitava uma divindade deles. Então, em um certo momento, Moisés entra para conversar com o Faraó, se eu não me engano, na quarta praga. Aí entramos no texto. Volta lá comigo agora, Êxodo capítulo 10, verso 8. Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó. Está bem, disse ele, vão e adorem o Senhor seu Deus, mas me digam, quem exatamente irá? E Moisés respondeu: iremos todos, jovens, velhos, nossos filhos e filhas, os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa de honra ao Senhor. E Faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que vocês levem os seus filhos pequenos. Se eu permitir. Eu estou vendo o mau plano que vocês estão tendo, a má intenção que vocês estão tendo no plano. Então de jeito nenhum vocês levarão os seus filhos. Só poderão ir os homens adorar ao seu Deus. Olha para mim. Faraó, ele tipifica o inferno, o diabo. O Egito tipifica o sistema mundano. Quando o inferno vê, Everson, que você não vai deixar a sua vida cristã, você não vai abrir mão, Davi, da sua caminhada com Deus, ele diz: vá adorar a Deus, pode ir, mas deixa seu filho aqui. Deixa seu filho aqui. Pode ir. Ele falou assim, pode ir, os velhos vão, mas os pequenos ficam. E tem muita gente que está aceitando, Orlando, esse convite do inferno. Vá adorar a Deus, mas o seu filho fica em casa jogando videogame. Vá adorar a Deus, mas deixa ele no Netflix, YouTube, tem um monte de youtuber bom. Vá, mas eles ficam. E tem muito pai que fala assim: tô indo para a igreja, vamos. Eu não quero ir para a igreja. Tá bom. Quer que eu traga um lanchinho lá da Lu? Nós precisamos posicionar. Filhos que estão se envolvendo com crime, com imoralidade, com perversão sexual. Filhos que não têm maturidade, não assumem responsabilidade dos seus atos. Mimados, agressivos, violentos, estão diretamente ligados a pais que não estabeleceram o seu papel. Diretamente ligado. E nós precisamos mudar. Vai comigo em 1 Samuel capítulo 2, verso 22. 10 minutos eu consigo concluir aqui. Tem um exemplo, Clebinho, de um sacerdote, um homem de Deus,
que Deus usou de uma forma sobrenatural, pastor Anderson, mas que ele não conseguiu comunicar o que deveria comunicar para sua casa, e ele foi o extirpado, arrancado da linhagem sacerdotal. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa, presta atenção que isso daqui, gente, é fundamental. O sacerdote, ele tinha o papel de levar o povo para Deus. Ele tinha o papel de pegar o povo e levar para Deus. Mas ele não conseguiu, Edson, levar os seus filhos para Deus. E ele perdeu tudo. Vai comigo, nós vamos ler 10 versos aqui, do 22 ao 32. Diz assim: Eli estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel. Ele sabia que os seus filhos sacerdotes seduziam as moças que serviam junto à entrada do templo do encontro e coabitavam com elas dentro do templo. Quem está entendendo o texto, diga amém. Não precisa explicar. Os filhos eram sacerdotes, eles seduziam as moças lá fora e coabitavam dentro do templo. Olha o nível. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês fazem e praticam. Por que vocês continuam assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que eu escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá intervir? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao seu pai, e o Senhor então decidiu que iria matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Verso 27. Certo dia veio a Eli um homem de Deus, um profeta, e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: eu me revelei aos teus antepassados como quando eles eram escravos de Faraó no Egito. Eu escolhi os teus antepassados levitas dentre todas as tribos, para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso, usarem o colete sacerdotal na minha presença. Além disso, eu designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês e sustentei os sacerdotes. Então por que, agora preste atenção aqui, porque você despreza os meus sacrifícios e ofertas? Olha para mim, quem estava roubando Deus? Era o Eli ou eram os filhos? Quem era? O Eli ou os filhos? Quem estava profanando o templo, coabitando com as mulheres dentro do templo? Era Eli ou os filhos? Mas quando Deus manda o profeta, Deus não fala com os filhos, fala com Eli. Por quê? Porque a responsabilidade dos filhos é do pai. E aqui nós estamos falando de 2 homens que já eram casados. Você tem responsabilidade dos seus filhos mesmo depois de casado. Teu filho pode estar careca, de barba branca, você ainda tem responsabilidade sobre ele. Porque família é legado. Quem me entende, diga amém. Quando Deus se manifestava a Maurício, ele dizia assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Linhagem. Volta para o texto. Onde eu estava? Qual verso? 29. Então por que você despreza os meus sacrifícios e ofertas? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordam com os melhores partes das ofertas do meu povo. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi, olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus, tem misericórdia, Deus. Portanto, assim declara o Senhor Deus: prometi aos membros da sua família, da tribo de Levi, que sempre seriam meus sacerdotes. Mas agora, porém, declara o Senhor: longe de mim isso. O que eu prometi, não prometo mais. Não vai acontecer. Porque eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família, e nenhum dos teus descendentes chegará à velhice por causa dos teus filhos. Você verá a aflição da minha casa, e quando eu trouxer tudo o bem sobre Israel, ninguém da sua família chegará para desfrutar este bem e viver a velhice. Nós estamos falando de um homem que o cara foi usado por Deus para abençoar, Samir, a vida de muita gente, mas não estabeleceu isso na vida dos seus filhos. Deixa eu falar rapidinho aqui 3 lições que eu aprendo com esse texto. A primeira lição, verso 23. Por isso disse o Senhor: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Primeira lição: não se preocupe
com o que as pessoas estão falando, se preocupe com o destino dos seus filhos. Aqui eu vou dividir em duas partes. A primeira não tem nada a ver com o texto, mas vale a pena a gente avaliar. Tem muita gente que está educando os seus filhos pelo que os outros falam. Ai, porque eu vou deixar ele fazer isso, porque é moda. E a Bíblia diz: não vos conformeis, não criem a forma, não andem na moda deste mundo. Esquece isso. Não, mas é que todo mundo faz. O que a tua mãe dizia quando você falava todo mundo faz? E por que a gente deixa? Gente, o que nós vemos hoje, tem pais que ele não só está liberando, como ele está levando. Ele está incentivando, ele está dando dinheiro, ele está investindo. Eu já ouvi de mãe dizer assim: pastor, eu prefiro que meu filho traga a namorada dele aqui em casa e eles tenham o tempo deles aqui, do que Deus o livre, ele está dentro de um carro na rua e acontece alguma coisa. Pelo amor de Deus. Pastor, eu prefiro levar minha filha, meu filho na balada, eu mesmo levar, pastor, porque eu estou levando e estou... Ei, para. O que você está construindo? O que você está aprovando? Pastor, isso é uma conversa de xiita. Não, isso é uma conversa de um pai que quer proteger os seus filhos. Se o seu filho quer escolher a vida, a bebedeira, a vida da balada, da bagunça, da bebedeira, quando ele tiver o dinheiro dele, ele vai pagar e ele vai viver quando ele tiver mais de 18. Essa é a minha opinião. Posso estar tendo errado nisso. Antes, a regra é dentro da minha casa. Pais, nós vamos ser mais duros. Não é duro, é firme. Desculpa falar errado. Não se preocupe com o modismo. Não se preocupe com o que dizem que é politicamente correto. Olha, não pode passar a vara na criança, isso está errado. A Bíblia diz: não retém a vara do seu filho. Entenda isso. Não se preocupe com o modismo. Ah, mas deixa eles conhecerem o mundo. E se no mundo eles contraírem um HIV? E se no mundo eles tomarem um tiro? E se no mundo eles viciarem na cocaína? E se no mundo contrair uma gestação que ainda não está preparado para ser mãe? E se no mundo se apaixonar por uma pessoa que vai desgraçar a vida deles? Não, eles não têm que conhecer o mundo, Vanessa. Não tem. Eles não têm, eles têm que conhecer o reino dos céus. É esse lugar que eles têm que conhecer. Entenda, quando você protege os seus filhos do mundo, você está protegendo eles da dor, do fracasso, das frustrações. O pecado traz dor. O erro, a perversão gera destruição. Não deixe levar os seus filhos pelo sistema. A Bíblia, ela não está desatualizada, pelo contrário, ela é mais atualizada do que nunca. Olha como a Bíblia é atualizada. Aqui Deus diz para Eli: Eli, você honra mais os seus filhos que a mim. Me diga se isso não é uma atualização do que nós vivemos em 2023. Não, é a graça, é a graça, é a graça. A graça do Senhor é a salvação, mas a consequência do pecado vai continuar. Cuidado. Primeiro, não se preocupe com o modismo. Segundo, não corrija seus filhos porque as pessoas estão falando. Faça pelo princípio. Aí nós encontramos aqui o exemplo de Eli e Davi. Eli chegou para os filhos e falou: meninos, olha o que o povo está falando. Sabe o que ele estava preocupado? Com a reputação. Ai, filha, coloca uma roupa, porque senão o povo vai falar que você é uma menina esquisita. Ai, filho, quando você chegar, por favor, não fica lá na frente de casa conversando com aqueles teus amigos, que eles são meio esquisitos, os vizinhos vão ficar falando. Olha, tua tia já está falando lá no grupo, mandando as indiretas. Você não educa pelo que os outros falam, você educa pelo princípio. Posso ouvir um amém? Não importa o que os outros estão falando, importa que eu estou trazendo o princípio. O problema de Eli é que quando ele corrigiu, foi tarde demais, e corrigiu pelo que o povo falava, e não porque ele deveria ter ensinado para eles. Ele estava mais preocupado com o que os outros iriam pensar do que preocupado com o destino dos seus filhos. Ele estava mais preocupado com a reputação da família sacerdotal do que para onde os filhos dele estavam indo, e ele não corrigiu. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 5. Hebreus capítulo 12, verso 5. Diz assim: acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus dirigiu como filhos dele? Olha aqui, ele não está falando palavra de correção, ele está falando de ânimo. A gente fica pensando na palavra de ânimo, vai. Não, Erickson, olha a palavra de ânimo. Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama.
Ele castiga aquele que aceita por filho. Quando você dá limite para o seu filho, você está protegendo. Quando você corrige o seu filho, você está protegendo. Quando você toma o celular dele e diz assim: me dá esse negócio aqui que você não pode ter isso aqui, você está protegendo. Quando você estabelece um limite para ele ficar na frente do computador, um limite para ele jogar, você está protegendo. Corrigir filhos é um ato de amor. Posso ouvir um amém por isso? Quando você corrige seu filho, você protege. Quando você dá limite para o seu filho, você protege. Você está protegendo ele de um destino de dor, de fracasso, de morte. Por que tem jovens hoje com ansiedade? Porque eles estão morrendo na sua identidade. Por que nós encontramos hoje adolescentes que estão com a sua identidade sexual confusa? Porque eles estão morrendo por falta de correção, por falta de limite, por falta de estabelecer carinho, cuidado. Deus não tem compromisso com quem não é filho, mas quem é filho, Ele age. Posso ouvir um amém? Segunda lição que eu aprendo com esse texto, verso 27. Diz assim: certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei aos seus antepassados como eles eram, eu escolhi. E o verso 29, vocês. E o verso 29 diz assim: então porque você despreza os meus sacrifícios e ofertas. Eu falei aqui, quem pecava eram os filhos, mas quem Deus cobrou? O pai. Porque, amado, quando chegarmos na presença de Deus, quem vai chegar na presença dele um dia? Diga eu. Esperamos que seja no arrebatamento e não numa morte precoce, amém? Mas no dia que lá chegarmos, vamos prestar contas. Livro 2 Coríntios capítulo 5 verso 10 diz: naquele dia todos iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Não é para condenar, julgar, não. Naquele dia nós vamos nos apresentar para prestar contas. E você não vai prestar contas da casa que você comprou. Quando você chegar, você abre o celular e fala aqui: olha Deus, dá uma olhada aqui, ó. Olha a casona que eu comprei, olha que show. Olha o carro que eu andei na terra, mas era um carrão. Ó, deixa eu falar um negócio, hein, Deus. Eu tinha um emprego, um salário. O meu dízimo era. Deus não vai. Você não vai prestar contas disso. Sabe de quem você vai prestar contas primeiro? Da tua família. Quando você começar a mostrar a casa, Deus vai falar: e os teus filhos estão aonde? Cadê tua esposa? Teu esposo? Tua casa? Nós não vamos prestar contas das coisas. Você não vai prestar contas do emprego que você tinha. Você não vai prestar contas da posição, do status. Você vai prestar contas primeiro da sua casa, até antes das almas que você levou para Jesus, das pessoas que você foi agente de transformação. Elas vão ser depois. Primeiro é a tua casa. Do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que nós estamos fazendo? Diga não e diga eu te amo. Dê limites e dê afeto. Esse é o nosso papel. Só precisamos disso. Olha o verso 30, meu Deus do céu. Diz assim: portanto assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que os membros da sua família, da tribo de Levi, seriam sempre meus sacerdotes. Agora porém declara o Senhor: longe de mim fazer isso. Não vai acontecer. Qual que é a terceira lição? Teus filhos podem ter promessas, pode ter palavra profética sobre a sua casa. Deus pode ter levantado dezenas de palavras proféticas, de promessas para os teus filhos. Se eles não andarem em direção a essas promessas, não vai se cumprir. Eu estou deixando meu filho viver a vida porque assim, ele tem promessa. E quem tem promessa não morre. Morre sim. Meu pai morreu. Ele tinha um monte de promessas na vida dele que nem uma delas se cumpriu. Sabe por quê? Porque ele andou totalmente distinto das promessas dele. Quem está me entendendo, diga amém. Não, porque já tem o profeta que veio e falou. Ele falou, só vai ser isso e vai. Eu estou acreditando. Está acreditando? Leva ele para o caminho da promessa. Porque Deus diz: longe de mim. Ele diz: eu prometi, mas eu deixo de prometer. Eu falei, mas eu estou desfalando. Tem muito pai aliviando para os seus filhos porque um dia teve uma promessa na casa. Não vai nessa. Deus diz assim: você honra mais os teus filhos do que a mim. Você quer honrar teus filhos? Coloca eles no caminho. Primeiro pilar espiritual, Deus. Deus, tem que levar eles para Deus. Não importa muitas vezes a opinião deles, seja firme. Ensine eles a obedecer. E a última lição desse texto, aí não é uma lição que está no texto, é a última que eu quero compartilhar. Não desista dos seus filhos, independente da idade. Gerson, quando eles têm até 18 anos, a obrigação nossa de trazê-los para Deus.
Depois que eles fazem 18 anos, você estabelece alguns pontos dentro de casa. O cara fez 18 anos, ele quer viver a vida dele. Você fala, cara, você quer viver a sua vida, mas a minha casa o valor é assim, o princípio é assim. Não namora, não tem intimidade aqui dentro, não chega bêbado, não passa a noite fora de casa, não quero amizades ruins aqui. Você vai fazer as suas escolhas, você estabelece isso. Até os 18 você determina. Depois você estabelece os limites. Eu não quero viver isso. Então, a porta da rua, serventia da casa. Nossa, pastor, que dureza é essa? Carinho, amor. Você deu direção. Não é você sentar o rei, xingar, gritar. Você só diz qual é o limite. Pastor, e se ele já tem 20, 30, 35 anos? O que eu faço? Primeira lição, aprenda lá. Pastor, como fazer se os meus filhos estão longe de Deus? Como agir depois de uma certa idade? Primeira, ore para que eles se voltem para Deus. Não pare de orar. Continua orando, Jonilson. Não importa que idade que eles têm nessa. Continua orando, falando, Deus, pega eles, Deus, alcança eles. Só que entenda uma coisa, tem vezes que o Deus vai ter que pegar eles de um jeito diferente. E vai ser meio doloroso. E aí, Dani, a gente vai ficar meio assim, fala, tem misericórdia. Não pede a misericórdia não. Fala, Deus, traz do seu jeito. Porque não é bíblico, não está na Bíblia, mas é uma verdade. Se não vem pelo amor, vem. Continue orando por eles. Segunda lição, se os teus filhos estão longe, já são adultos, fale do caráter de Jesus, mesmo que eles rejeitem. Quando você começa a falar, lá vem a mãe com aquela conversa de crente. Conversa de crente. Já ouve. Chega no almoço de domingo, quando ele sentou, vai pegar a batata frita, vamos orar. Fecha os olhos, Senhor Jesus, alcança meu filho, Senhor. Transforma a vida desse traste. Não fala assim não, né? Faz ele te conhecer de verdade. Dá experiência. Mas tô orando, tira a mão da batata frita, tô orando. Manda mensagem para ele. Oração. Senhor Jesus, alcança meu filho. Meu Deus, minha mãe é chata demais. Está orando, continua. Manda texto bíblico. Vai mandando figurinha de bom dia, boa tarde. Manda texto bíblico. Abençoa ele. Manda o link da mensagem. Essa de hoje talvez ele não vai querer ouvir, mas manda o link da mensagem. Manda canções. Adora a Deus com ele. Ele chegou dentro da tua casa, arruma uma oportunidade de você mostrar para ele Jesus. Faz um devocional, faz ele compartilhar alguma coisa para que ele nunca esqueça que Deus ama ele. Prepare oportunidades quando eles estiverem longe. Faz uma célula na casa o dia que ele não sabe. Vai fazer um culto na casa dele. Prepara oportunidade, alguma coisa você tem que fazer. Essa é a terceira. Quarta, continue reprovando o comportamento errado deles com carinho. Só que reprovar o comportamento é dizer, olha, Deus não gosta disso. Porque quando você fala para o teu filho que está longe de Deus, que Deus não gosta, ele ouve que Deus não gosta dele. Você olha e fala assim, Deus não te criou para isso, viu? Não é para isso não. Olha, a mãe e o pai ainda estão orando por você, porque esse comportamento não é legal. Isso não me traz alegria, eu não tenho prazer em ver isso não. Reprova com carinho. Fala, o pai te ama, mas isso daqui não está legal não. Eu quero ver você transformado. Quem está me entendendo, diga amém. Posiciona. Fica de pé por gentileza, vamos encerrar. Deus ama a sua casa, e por Ele amar a sua casa, Ele corrige você. Ame você também a sua casa.